Yeah. 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 Muito boa tarde, bom dia, boa noite, estagiário. Estamos mais uma vez na sua telinha, né, Mari? Não importa a hora, não importa o lugar, estamos aqui mais uma vez. E hoje estamos com um convidado pra lá de especial, o novo técnico do Esporte Clube Água Santa, tem uma linda trajetória aí. Bruno Pivetti, muito obrigado por ter vindo e aceitado o convite. Obrigado vocês pelo convite, um prazer participar desse programa e espero bater papo e atender as expectativas de todos. Um abraço a todos os ouvintes que participam conosco desse programa. Que é isso, professor, falou bem, falou bonito, hein? Você já viu? Isso, O professor né? tem... Chique, né? Mas antes da gente começar com o nosso bate-papo, vamos para aquele bom e velho recadinho, né, Mari? Vocês já estão sabendo, né? Pra quem acompanha aqui o canal, já sabe que logo no começo sempre temos esse recadinho. Você que tá aí querendo criar o seu projeto de podcast, audiovisual, enfim, quer entrar nesse mundo do YouTube, não sei, videoaulas, o que você quiser. Entra lá no Instagram, estudio.oca77, que é o seu lugar. Você vai encontrar um atendimento super especializado para te atender. Ih, rápido, para te atender aqui e tirar esse seu projeto do papel, né? Não só no Instagram, se você procurar no Google também, Estúdio Oca77, você encontra, super bem localizado, fácil de chegar. E aí você já vem aqui, conhece o estúdio, de repente grava um pilotinho. Pertinho não? da Paulista, então assim... Cara, perfeito para você que tem o seu conteúdo audiovisual e quer profissionalizar ele, ou de repente trocar, sair de casa, enfim. A Oca77 é o seu lugar, não perde tempo. Aqui nos comentários, vai lá, Oca77, fechou? Fechou. Professor, a gente sempre começa o nosso bate-papo com o nome do canal, é canal Estagiários, porque quando a gente criou, a gente era estagiário. Você já foi estagiário, professor? Já fui algumas vezes. Eu comecei a trabalhar aqui no Brasil em 2007, quando eu regressei de Portugal. Fiz um intercâmbio lá pela Universidade de São Paulo, né? E estudei 6, 7 meses na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Depois, quando regressei aqui ao Brasil, eu comecei efetivamente a minha carreira no futebol, no Pão de Açúcar Esporte Clube, e comecei como estagiário, né? Em 2007, eu ainda não havia me formado, me formei no final de 2007, início de 2008, e dali eu fui efetivado como preparador físico do Sub-15 e fui traçando aí a minha carreira até chegar nessa área mais técnica e tática do futebol, né, que foi sempre o meu objetivo. É bom falar porque todo mundo acha que o futebol é aquele luxo, aquele glamour, mas quando você tem que começar, você começa ali como estagiário, carregando água, faz parte de todo o processo. E aí, professor, como é que foi a sua entrada no futebol ali no Pão de Açúcar? Você ficou bastante tempo, né? Eu fiquei bastante tempo. Na verdade, assim, eu não tenho um histórico de carreira como jogador de futebol, né? Então eu sempre direcionei os meus estudos para me tornar um treinador de futebol, mesmo não tendo sido jogador profissional. Isso foi algo que eu nem tentei ser jogador profissional. Te atrapalhou alguma coisa, de alguma forma? De certa forma, atrapalha de um lado e você ganha em outros aspectos, né? Eu acho que o fator que mais atrapalha é que você não faz parte daquele mercado como um jogador faz. E fazendo parte do mercado, o jogador ali tem contato com treinadores, com dirigentes, com empresários, enfim, diferentes players que fazem o mercado do futebol. E nós que a gente vem assim, e tem uma corrente forte no Brasil hoje em dia que vem da área acadêmica, né, para essa parte mais prática do futebol, a gente não tem, né, esse convívio no mercado antes de iniciar a nossa carreira como treinador.
Mas, por outro lado, a gente tem tempo de preparar a nossa carreira, principalmente com os alicerces teóricos, que para mim é de suma importância, né, para a capacitação de qualquer profissional. E eu tive esse tempo, me preparei bem, não só em nível de graduação, mas também pós-graduação, consegui tirar as diferentes licenças necessárias, né, para nós atuarmos profissionalmente como treinador de futebol, e isso, por um lado, me ajudou bastante, né? Agora, nós temos que provar no dia a dia, porque sempre tem aquela dúvida, né? Principalmente em relação às pessoas que estão no futebol há mais tempo, que como a gente não teve experiência prática como jogador, como que a gente pode ser treinador, né? Mas é algo que obviamente que a gente sai atrás por não ter essa carreira pregressa, mas por outro lado a gente tem tempo de se preparar bem, e nós temos aí uma infinidade de grandes treinadores na história do futebol que não jogaram, né? Nós temos aí o José Mourinho, por exemplo, o Paulo Autuori aqui no Brasil, o Parreira, o Coutinho. Então são diversos profissionais que alcançaram sucesso mesmo não tendo jogado. E que sucesso, hein? Você falou de nomes tops, assim, o Paulo Autuori, campeão mundial pelo São Paulo, um grande técnico, o Mourinho. É legal a gente desmistificar essa parte, porque eu acho importante. Todo mundo acha que é carreira, né? O atleta ele vai se tornar um empresário ou jogador. E para as pessoas também que de repente não deram certo no futebol, ter essa possibilidade de seguir a carreira como você está seguindo como treinador, né, professor? Acho que isso é importante. Exato, é uma carreira muito difícil, muito concorrida, né? Nós vemos aí que nós pertencemos também a uma cultura no futebol brasileiro que dificulta e muito o trabalho do treinador. Hoje em dia eu considero que é uma figura muito fragilizada por essa característica do nosso mercado, de ter uma alta rotatividade entre os treinadores. É muito difícil nós entrarmos, então nós temos que estar extremamente bem preparados, né? Eu acredito que são 3 as vertentes principais que vão qualificar um treinador, né, de excelência. Que, em primeiro lugar, é a capacidade de gestão de pessoas, né, a liderança, que é imprescindível, principalmente nesse cargo tão importante. Depois, a qualidade das ideias de jogo, o modelo de jogo de cada treinador, e quanto mais qualificada for as ideias, maior a chance de sucesso. E depois a metodologia de treino que ele utiliza para colocar essas ideias em prática. Então isso demanda um período preparatório importante, né, que todo treinador tem que ter atenção, e principalmente aqueles que não tiveram uma carreira sólida como jogador de futebol tem que estar atento, né? Eu, felizmente, pelas oportunidades de carreira, as experiências que eu não tive como jogador, eu tive a felicidade de ter no Pão de Açúcar Esporte Clube. Comecei muito novo, né? Com 19 anos eu já estava fazendo estágio no Futebol Clube do Porto, aí depois já ingressei no Pão de Açúcar. Então, eu fui observando ali como estagiário, como preparador físico, como fisiologista, como funcionava esse mercado futebolístico, e consegui me preparar de maneira adequada, tanto do ponto de vista teórico na academia, como também do ponto de vista prático. Que legal. Muito massa. O que eu ia perguntar é, então, de onde veio essa sua conexão com o futebol? Paixão de infância, ou enfim, porque já que você não teve essa base atuando como jogador, de onde veio essa vontade de virar treinador? Eu sempre fui apaixonado por futebol, né? Então frequento estádio desde os meus 4, 5 anos. Meu pai era um apaixonado por futebol e foi dele que eu peguei esse amor à modalidade. A minha família inteira é aficionada por futebol. Eu venho de uma família grande em Campinas e todos ali respiram futebol. E isso me influenciou, né, na minha infância, na minha juventude. Fui atleta de jiu-jitsu, né, competi jiu-jitsu durante muito tempo, mas sempre tive essa ideia fixa que gostaria de trabalhar profissionalmente com futebol. E foi daí que eu direcionei os meus estudos universitários, né? Prestei bacharelado em esporte na Universidade de São Paulo, justamente para fazer uma graduação que me permitisse ter um background para poder atuar no mais elevado rendimento, e sempre escolhendo ali, direcionando a minha carreira para o futebol. Que loucura. E aí você começou lá como estagiário no Grupo Pão de Açúcar, e você falou que você ficou 7 anos lá, né?
Fiquei 7 anos no Pão de Açúcar e depois teve uma transição que o projeto foi vendido e se tornou o Grêmio Osasco Audax, né? Sim. Então eu ingressei no Pão de Açúcar em 2007, fiquei até 2013, que foi o ano da transição. Aí fiz um ano já no Grêmio Osasco Audax e fui para o Atlético Paranaense para dirigir o Sub-20 em 2015. E aí você trabalhou com o Diniz nesse tempo do Audax? Exatamente. Comecei a trabalhar com ele no final de 2012. Na época, o treinador do Audax era o Antônio Carlos Zago, que hoje está assumindo a seleção boliviana. Sim. Né, um excelente treinador que eu tenho também como uma referência forte na minha carreira. E o Zago estava indo para Roma. Ele iria ser assistente técnico da Roma e concluir os seus estudos, tirar as licenças europeias. E foi um período em que o clube escolheu o Diniz para suceder o Antônio Carlos Zago. Na época a gente estava ali batendo na trave da Série A2, né? Estávamos tentando o acesso para a Série A1. Que é difícil, né? Que é muito difícil, muito difícil. O projeto do Pão de Açúcar disputou a Bezinha, né? Que era o equivalente à 4ª divisão à época em 2007. Em 2008 conseguiu o acesso e o título, né, da Bezinha. Em 2009 já subiu direto da A3 para a A2 e aí tentou o acesso aí em 2010, 11, 12 e nós conseguimos felizmente o acesso em 2013 com o professor Diniz já no comando do Audax. E aí em 16 foi finalista? Aí em 2015, não 15. foi? Então no ano seguinte já chegou finalista. Exatamente. Quando o Audax foi finalista, eu já estava no Atlético Paranaense trabalhando como treinador do Sub-20. E aí no meio disso, lá no Grupo Pão de Açúcar Audax, você foi de estagiário, auxiliar, preparador físico, até chegar como treinador, ou você começou como treinador no 20 do Atlético Paranaense? Como é que foi? Não, na verdade eu comecei como estagiário, aí depois fui preparador físico do Sub-15, do Sub-20 e paralelamente eu cuidava do departamento de fisiologia do clube. Então isso também me facilitou demais, porque hoje, como o líder principal do processo, eu entendo as necessidades de cada profissional dentro da comissão técnica que eu dirijo. Passou tudo praticamente, né? Exatamente. Então fiz a função de preparador físico, fisiologista. Na época não se tinha o departamento de análise de desempenho. Então eu que fazia os vídeos de análise do adversário, análise da nossa equipe. Então acabou sendo uma segunda universidade para mim. Por isso que eu tive essa felicidade de ter esses conhecimentos de ordem mais prática no Pão de Açúcar, né? Então eu brinco que foi minha segunda universidade, a universidade mais prática, né, da minha carreira. Sim. E depois em 2012, com o Antônio Carlos Zago, eu fazia a parte da preparação física, mas também paralelamente já cuidava da análise do adversário, do vídeo da nossa equipe. Então eu funcionava como uma espécie de auxiliar técnico. E aí em 2013 o clube me colocou como auxiliar técnico do Fernando Diniz direto. Ele, quando chegou ao clube, ele trouxe o Wagner Bertelli, que é o preparador físico que está com ele no Fluminense, na seleção brasileira. Hoje em dia, outro excelente profissional, também uma referência na minha carreira. E eles me efetivaram como auxiliar e assistente técnico direto do Fernando Diniz. E a partir dali a gente fez juntos a temporada 2013-14 e aí em 2015 eu tive a minha primeira experiência como treinador principal no Sub-20 do Atlético Paranaense. E aí você ficou quanto tempo no Atlético Paranaense? No Atlético eu participei de um processo seletivo, né, na época feito pelo DIF, que era o Departamento de Inteligência de Futebol do Atlético Paranaense. Desde essa época o Atlético já era muito organizado. Muito organizado, muito organizado. E aí eles tinham os processos bem estabelecidos, né, em termos metodológicos, nos diferentes departamentos. Eu me lembro que na época se tinha uma empresa que cuidava do departamento de performance do Atlético, que era a Exos, uma empresa norte-americana, que depois o Atlético conseguiu absorver todo o capital intelectual dessa empresa. E desde essa época o clube era muito bem organizado. Então eu entrei como coordenador técnico das categorias de base para auxiliar o Marcelo Vilhena, né? Na altura ele era o treinador do Sub-23 e também um coordenador lá do Atlético, e como treinador do Sub-20. E aí nós fizemos uma boa campanha em 2015, fomos vice-campeões da Copa do Brasil, e em 2016 o Atlético me promoveu como assistente técnico do profissional.
E ali eu estabeleci um processo de parceria profissional com o professor Paulo Autuori, e nós fizemos a temporada de 2016 e início de 2017 foi quando eu saí do Atlético Paranaense no meio de 2017. Então, no total, eu fiquei 2 anos e meio no Atlético Paranaense. Você tocou no assunto da base, para a gente ainda aproveitar o gancho. Como que funciona esse processo da base no Atlético Paranaense, que eu sei que é diferente? Eles são bem organizados, existe essa metodologia específica, tipo, você aqui no clube a gente quer que um técnico que treine dessa forma, que jogue dessa forma, funciona assim lá. E o que você enxerga hoje como formação? Qual que é a formação ideal, se é que tem alguma formação ideal para um atleta de futebol brasileiro? Porque hoje a gente vê atletas muito jovens, muito precoces e alguns queimando etapa, né? Em contrapartida na Europa, você vê que já é sub-23, né? Que ele já entende que a maturação desse atleta pode ser tardia. Muitas vezes um atleta com 20 anos aqui já está batendo e lá com 22, 23 começa a ter bom desempenho. Queria entender um pouco do que você pensa sobre isso. Assim, em relação ao Atlético Paranaense, eu já saí de lá há quase 7 anos, né? Sim. Então, faz tempo já que eu saí, mas tenho grandes amigos lá ainda e sei que o clube ainda está muito bem organizado sob o ponto de vista de formação. Na nossa época, a gente buscou uma diretriz comum, né, em termos de modelo de jogo e metodologia de treino, justamente para facilitar a transição dos jogadores entre as diferentes categorias. E isso, querendo ou não, facilita a chegada do jogador, né, e a adaptação do jogador na categoria de cima, até a categoria profissional. Isso favorece, né, com que o jogador seja promovido de uma maneira mais tranquila nas categorias e aumenta a chance do clube conseguir promover, revelar esses talentos na categoria profissional, que no final esse é um dos principais objetivos das categorias de base, né? É claro que nós temos sempre que ter em mente que o resultado não é o fundamental, mas ele é primordial nas categorias de base, porque esse espírito competitivo nós temos que implementar no jogador desde da formação. É claro que o mundo não vai acabar na ocorrência da perda de um título nas categorias de formação, mas nós temos que valorizar muito a vitória para criar essa mentalidade vencedora nos jogadores, né? Isso tem que fazer parte do processo formativo. E o Atlético conseguiu fazer isso muito bem, né, na época que eu trabalhei por lá, sempre respeitando a particularidade de cada treinador. Eu acredito muito nisso, não acredito em algo engessado, né, em que você tenha que atuar numa determinada estrutura tática, num determinado sistema fechado, porque o futebol não é assim, né? Você tem que procurar também criar ali seres autônomos, né, para que ele possa tomar a decisão por si só e tenha a capacidade de se adaptar em diferentes modelos de jogo. Agora, uma diretriz orientadora eu considero como fundamental para você organizar melhor o processo e definir, né, pelos aspectos tradicionais do clube, o que aquele jogador tem que ter de especial para poder render bem e oferecer um retorno técnico na categoria profissional do clube. Eu acredito nisso, acredito que dá para fazer de uma maneira bem equilibrada, né? Eu tive a felicidade, depois na minha carreira, de promover e auxiliar na implementação dessas metodologias de treino, dessa diretriz orientadora comum no Ludogorets da Bulgária, depois no Esporte Clube Vitória, e vi que isso contribui demais, né, na formação dos jogadores e depois no bom desempenho que esses jogadores têm nas categorias principais. E a gente estava conversando já há um tempo sobre... Você é instrutor da CBF, né? Como é que funciona esses cursos da CBF para as pessoas que querem fazer e como você enxerga não é fabricação que se diz, né? Mas a qualificação de novos técnicos no Brasil hoje? Porque existe uma diferença, não sei se com essa licença você consegue, você tem que emitir uma licença lá, mas quem vem de lá não precisa. Como você enxerga tudo isso? Eu acredito que o Brasil evoluiu muito na capacitação dos treinadores, né? E era algo que realmente se tinha necessidade no Brasil,
principalmente para uniformizar a formação dos treinadores e dar as condições aos treinadores brasileiros de também competir e trabalhar no mercado externo, né? Isso é de suma importância para, primeiro, capacitar os profissionais, né? E depois oferecer as condições de trabalho que qualquer profissional precisa, principalmente nessa função de treinador principal, para atuar em outros centros futebolísticos do mundo, né? Esse projeto assim foi delineado pelo Maurício Marques e pelo professor Oswaldo, que fizeram um trabalho brilhante, né? Praticamente fundaram a CBF Academy, e nesse período que eu fui convidado para oferecer muitas aulas, né? Principalmente na licença A, e como eu já havia feito a licença argentina, né? da Associação dos Treinadores de Futebol Argentino, eu já tinha o nível 1, nível 2 na época, pela coordenação do Léo Samarra, que é um outro excelente profissional. O Maurício me convidou para fazer a licença Pro na CBF Academy. E então eu tenho tanto a licença da Argentina como também da CBF. Legal. Então eu consigo estabelecer um paralelo entre os dois cursos. Tem muita diferença? É bem diferente. O curso da Argentina funciona basicamente como se fosse uma universidade. Você tem disciplinas, né? É um curso bem rígido, muito bom, com conteúdo de altíssimo nível. E eu acredito que qualquer profissional que queira a excelência, ele tem que buscar de diversas fontes, né? E eu fui buscar na escola europeia, na escola argentina e, consequentemente, também na escola brasileira, que eu já conhecia por ser brasileiro, por atuar no mercado do Brasil, mas vi que o curso da CBF ele tinha uma visão mais construtivista, né? Muito ali parecido com a Escola da Ponte, né? Portuguesa, e eu achei muito interessante. É um curso que tem uma riqueza prática muito interessante. Então, os dois cursos, no meu caso, se complementaram, sabe? Então, eu fiquei feliz de ter feito os dois cursos, porque aprendi muito nos dois e saí um profissional melhor do que quando eu entrei, né? No final, se trata disso. E hoje, o curso da CBF, nós temos que homologar na Conmebol, né? Hoje eu tenho a Conmebol Pro, mas infelizmente ainda não se tem uma reciprocidade com as outras licenças que se existe no mundo, principalmente as licenças da UEFA. Então, um profissional que tenha um curso da UEFA pode vir trabalhar no Brasil sem nenhum pré-requisito. Nós, com a nossa licença Pro da Conmebol para trabalhar na Europa, você tem que ter comprovadamente, antigamente eram 5 anos, né, que você tinha que comprovar a experiência na primeira divisão do país. Então, se você tem ali só 20 clubes, né, 20 vagas na Série A, e imagina para o universo de treinadores que se tem no Brasil, como é que você vai conseguir 5 anos consecutivos, ainda mais com essa cultura de alta rotatividade dos treinadores. Exato. Então, se trata de um protecionismo, né, e eu acredito que deveria se ter essa reciprocidade como nas questões diplomáticas, né? Então, se um europeu pode vir aqui com o EFA Pro trabalhar, quem somos nós para falar que ele não pode vir, tem que vir, né? Eu já trabalhei fora do país, já fui um emigrante, seria muita hipocrisia da minha parte ser contra a vinda dos treinadores estrangeiros aqui para o Brasil. Agora, eu acho que da mesma maneira que nós recebemos bem esses profissionais, eles deveriam nos receber bem por lá também, né? Porque se tem esses preconceitos, né, contra o treinador brasileiro, sempre se teve, né? E agora, se existe aí uma disparidade em termos de competência e capacidade, que nos deixe ir tentar trabalhar na Europa, competir no mercado, porque o mercado vai dizer por si só se nós estamos devidamente qualificados para trabalhar lá ou não. Né? Agora, esses direitos, na minha opinião, teriam que ser os mesmos. Né? Até tivemos o caso de um treinador brasileiro que foi para Portugal recentemente, e os treinadores se uniram e fizeram uma denúncia e o treinador foi demitido. Porque, em teoria, ele não tinha uma licença, não tinha a UEFA Pro para trabalhar em Portugal. E quando nós vemos, o Brasil recebe enxurrada de momento, portugueses, né? Não só portugueses, mas outros estrangeiros para trabalhar aqui, e são bem recebidos, né? São permitidos executar suas funções profissionais. Enfim, eu
adoro Portugal, acho que os treinadores portugueses realmente têm uma qualificação especial. A metodologia de treino que eu sigo, que é a periodização tática, eu aprendi em Portugal, até hoje tenho relação com o professor Vitor Frade, uma relação de muita amizade, né? Nós nos falamos sempre, sei do trabalho sério que foi feito em Portugal, respeito muito, por isso que procuro aprender com todos os treinadores que vêm de lá para cá, mas acredito que quando se fala das licenças, essa reciprocidade ela é mais do que necessária. Não, com certeza, tem que ter, até porque a gente vê não só portugueses, né, argentinos, chilenos, vindo para o futebol brasileiro, porque eu acho interessante ter esse intercâmbio de cultura, de ideia, Sim. ter um técnico que joga de um jeito, um técnico que joga de outro, mas realmente isso eu acho um absurdo a gente não poder, os técnicos brasileiros terem essa obrigatoriedade de tirar uma licença especial. Podia, de repente, fazer o que seja um curso ali de 6 meses, online, só para, né, alguma coisa assim. Para ter uma ideia ali, né? Mas o quão difícil é conseguir essa licença? A UEFA Pro? É difícil porque você tem que estar morando nos países, né? Agora, cada país europeu tem o seu sistema e depois essas licenças que você tira nos diferentes países, você consegue homologar na UEFA. É um processo que duraria anos. Cada país tem a sua forma, né? Mas a FIFA já conseguiu estabelecer aí uma unificação, né? Para a gente ter ali uma chance de homologar e sincronizar todas as licenças. Hoje nós temos que ter ali os diferentes níveis, né? Que é o nível C, B, A e Pro. Então, para você tirar uma licença lá na Europa, você teria que estar vivendo por lá, né? Agora, cada país tem a sua particularidade. Cara, é muito difícil. É muito difícil até pela volatilidade que tem, né? O futebol, ele é assim. E falando sobre a Europa, você teve a experiência de ser técnico de um clube na Europa, né? O Ludogorets, que é um clube conhecido, tá sempre na Champions League, Europa League. Como que foi para você vivenciar isso? Para mim foi muito enriquecedor, né? Eu estava na época como treinador principal da Ferroviária, ainda interino, né? Terminei ali a disputa da Série D no final do Paulistão, dei continuidade ao projeto e nós finalizamos a disputa na Série D. E o professor Paulo Autori me ligou convidando para ser o assistente técnico, né, no Ludogorets da Bulgária, que é o principal clube búlgaro, né? Ganhou aí 11, 12 títulos consecutivamente na Bulgária, por isso que está sempre inserido nas competições europeias. E para mim foi um desafio extremamente satisfatório, porque você ter que dar o treino em outra língua é sempre desafiador, e ainda mais num clube multiétnico, que era o Ludogorets. Então nós tínhamos ali por volta de 10 jogadores brasileiros, alguns espanhóis, poloneses, búlgaros, romenos. Então nós tínhamos ali diversas etnias, né, dos jogadores. E a gente só falava o inglês, né, mas eu estudava búlgaro todos os dias, né, com uma professora particular, aprendi alguma coisa em búlgaro. O nosso preparador físico era espanhol, trabalhou 12 anos no Atlético de Madrid, com uma longa experiência assim, no futebol espanhol. Então com ele nós nos comunicávamos em espanhol. O Sport Scientist, né, que é o fisiologista, né, de lá, o que nós chamamos aqui de fisiologista era escocês, então com ele também nós nos comunicávamos em inglês. E para todos os jogadores as nossas palestras eram feitas todas em inglês, justamente por essa questão da gestão de pessoas, para que nenhum jogador pensasse que a gente estivesse privilegiando os brasileiros ou os latinos. Pela similaridade do idioma, a gente falava a linguagem que todo mundo ali entendia, né? Então oferecíamos palestras em inglês, o treino era dado em inglês, e nós tínhamos essa necessidade de adaptar a nossa comunicação dentro desse quadro que era extremamente rico, né, em termos de etnias, pessoas de diferentes países. Isso foi muito enriquecedor, né, até algumas práticas que nós tínhamos por lá para facilitar a comunicação e atenuar a incidência de ruído,
eu adotei e trouxe para a minha metodologia, para o meu dia a dia aqui no Brasil. Uma delas é a passagem daquilo que vai ser feito na semana em termos de exercício, né, o alinhamento, a organização. Isso é de fundamental importância, principalmente nesse ambiente. Então, para mim foi muito satisfatório ver a organização que é os campeonatos europeus, o campeonato búlgaro. Conheci pessoas fabulosas, grandes profissionais, grandes jogadores e para mim foi uma experiência muito rica. Como que é o campeonato búlgaro, a organização do futebol búlgaro de modo geral? Como você avalia? De uma maneira geral, ele é bem organizado, né? Assim, não tem o nível competitivo que nós temos no Brasil, né? Mas é um campeonato que é um mercado que tem evoluído, principalmente puxado pelo Ludogorets, que tem um investimento muito alto, né? E o clube, assim, Tem CT... Tem um CT, assim, maravilhoso, e é uma propriedade particular, né, de um bilionário russo, bilionário búlgaro, e o Ludogorets funciona como uma das 27 empresas que ele tem. Então funciona como se fosse uma empresa. É uma empresa, né? Está localizado numa cidade de 27 mil, 30 mil habitantes, né, no norte da Bulgária, faz quase fronteira com a Romênia. É a cidade chamada Razgrad. Não tem tantos torcedores, então não tem tanta arrecadação e depende essencialmente das cotas que a UEFA destina aos clubes que classifica para as competições europeias. Sim. Mesmo sendo um clube grande assim, não tem tanto torcedor? Não tem, porque é um clube recente, né? Numa cidade pequena. O clube é novo. É um clube novo, numa cidade pequena. Eu sempre ouvi o Ludogorets, né? Eu sempre ouvi falar do time. Eu achei que era um time mais antigo. Não, era um clube de terceira divisão que foi comprado por esse bilionário. Sim. E aí eles foram galgando ali os acessos até chegar na primeira divisão. E desde que eles chegaram, eles ganham o Campeonato Búlgaro consecutivamente, né? E isso dá para eles o direito de disputar a entrada nas competições europeias. Hoje, eles classificaram para a UEFA Conference League, que é o equivalente à terceira, né, divisão da UEFA, porque hoje você tem a Champions League, a Europa League, e agora criaram a Conference League. E o clube já participou da Champions, no ano que eu estava por lá nós classificamos para a Europa League, então foi uma experiência muito bacana. O campeonato búlgaro ele é bem organizado, ainda evoluindo em termos competitivos, mas foi um campeonato que eu gostei muito de ter jogado. E vamos falar um pouco agora sobre seleção brasileira? Eu queria perguntar antes as diferenças que é treinar um time na Bulgária, né, e um aqui no Brasil. E, enfim, de estrutura você já comentou um pouco, mas... Frio, clima... Né? Em termos de jogadores, ali, né? São jogadores mais focados naquilo que eles precisam fazer, sabe? Assim, no treinamento não se tem tanta conversa paralela ou conversa anterior. Os jogadores são muito focados, você não vê muito barulho assim em aquecimento. Eles estão concentrados ali nos movimentos que precisam fazer. O Brasil, a gente sabe, não só o Brasil, mas o povo latino em geral já tem uma outra cultura, né? Não existe aquilo que é melhor ou pior, são características, né? E a gente tem que respeitar. Essa questão nossa da competitividade e qualificar um jogo assim como se fosse de vida ou morte, parece que eles não têm essa ideia, né? Então eles são extremamente profissionais, vão lutar até o fim, dar o seu melhor pela vitória, mas o mundo não acaba se o resultado não vem, né? Nós, assim, o povo latino já sente essa questão mais emocional da competição. Eu estranhei muito no primeiro jogo que eu fui aqui, os jogadores entram quase em transe, né? Antes de entrar para o campo de jogo, tem a reza, o Pai Nosso, aquela motivação final, e lá é bom jogo, sobe e vai cumprir a sua função, entendeu? Eu falei, mas não vai ter nenhum Pai Nosso, uma Maria, e não tem. Então, nós, assim, como profissionais, temos que nos adaptar o mais rápido possível para poder entender a cultura, nos adaptar e poder render da melhor maneira dentro daquele cenário. E foi muito difícil aplicar, por exemplo, seus métodos ali, por ter um elenco tão diverso? Não, pelo contrário, foi até mais fácil, porque a metodologia de treino que nós utilizamos é uma metodologia europeia, né, que hoje já está muito difundida na Europa.
Então, muitos profissionais búlgaros vieram me procurar querendo saber sobre a periodização tática, que tem até uma empresa hoje que direciona essa metodologia. Eu sou um dos formadores, né, dessa empresa Periodização Tática, que oferece cursos ao redor do mundo, cursos em inglês, em espanhol, em português. Eu mesmo já lecionei muitas aulas por lá em diferentes línguas, né? Então você vê que é um tema já muito difundido no mundo do futebol. E a Bulgária também foi influenciada, né, por essa metodologia de treino, então era algo que a maior parte dos jogadores já tinham vivenciado antes da nossa chegada. E colocar esse método aqui no Brasil é muito diferente? Eles sentem mais, de repente? Não, por não ser também não, tão... porque é uma metodologia que já vem sendo implementada há algum tempo. Então hoje, principalmente os jogadores que vêm da base, eles já vêm com bastante influência, né, de metodologias de treino um pouco mais modernas do que se fazia antigamente, né? Mas é bom que se diga assim, que às vezes se tem uma confusão, né? Porque a periodização tática ela vai colocar o processo tático, o processo de aquisição do modelo de jogo à frente de tudo, e a questão física, técnica, psicológica ela vem por arraste, né? Então nós vamos treinar, nós vamos ali o tempo inteiro treinar situações de jogo segundo os nossos princípios de jogo. Agora, muita gente entende, então não se faz mais o treino analítico. Não, pelo contrário, nós fazemos o treino analítico, mas de uma maneira mais contextualizada. Para quem não sabe, o treino analítico é todo aquele gesto técnico que nós fazemos no futebol sem a presença de oposição. E aí nós temos uma repetição sistemática para que o jogador concentre efetivamente no gesto técnico específico que ele precisa fazer. Na movimentação. Agora, ao invés de dar 30 chutes de maneira descontextualizada, nós contextualizamos ali uma situação dentro da tática da equipe para que se tenha uma repetição maciça do gesto, seja ele um passe, um cabeceio, uma finalização, dentro, né, do contexto tático que nós vamos defender segundo o nosso modelo de jogo. Então, nós fazemos o treino analítico, o treino técnico, o treino físico, nós fazemos tudo, né? Agora de uma maneira mais contextualizada ao modelo de jogo que o treinador, né, no caso, tem como ideia para aquela equipe. Entendi. E você tem um livro, né? Falando em periodização, queria que você conversasse com a gente um pouco sobre esse livro, como que foi fazer, já era uma coisa que você sempre teve interesse em fazer. Conta pra gente um pouco sobre isso. Na verdade, a ideia do livro, como eu vim dessa área acadêmica, eu senti muita dificuldade, principalmente aqui no Brasil, em buscar literaturas específicas sobre essa área de treinamento de ordem mais tática, né? Então, infelizmente, aqui no Brasil se publica ainda muito pouco sobre a área tática. E eu pensei num aluno que estivesse entrando numa universidade, né, justamente tendo a dificuldade que eu tive, como que eu poderia contribuir, né, para poder atenuar essa dificuldade dos alunos que entrassem e tivessem interesse em seguir para essa área do futebol, né? Então, como eu tive acesso à universidade pública, eu me sentia ali até meio que como obrigação de devolver isso para uma sociedade, uma parcela da sociedade interessada no futebol, para poder ter ideia das minhas experiências e poder, de repente, ajudar, eu contribuir para a formação de alguma maneira. Então, eu já tinha um material assim de monografias que eu havia feito em diferentes cursos, né, que funcionou como o arcabouço teórico do meu livro. Então, eu fiz uma compilação desses trabalhos que eu já havia escrito, né, tanto na graduação como na pós-graduação. E depois usei a temporada que nós fizemos de 2010 para pegar os exercícios que nós utilizamos para colocar um determinado modelo de jogo em prática. Aí muita gente me pergunta, o modelo de jogo que você tinha naquela época é igual ao de hoje? Obviamente que não, né? Porque todo livro que nós colocamos ali, os pensamentos que nós colocamos é um recorte daquilo que a gente pensava na época, né? Agora, a essência é a mesma, só que conforme você vai evoluindo na carreira, vai jogando diferentes campeonatos, trabalhando com diferentes jogadores, em diferentes contextos competitivos, é lógico que você faz as suas ideias de jogo evoluírem. Agora, a metodologia de treino, a ferramenta
que eu utilizava na época para colocar aquelas ideias em prática é exatamente a mesma que eu utilizo hoje, né? Então, eu costumo brincar que a periodização tática é o martelo, o armário era de um jeito em 2012 e é de outro em 2023, né? Sim. Não sei se é um armário melhor ou pior, mas ele é diferente. E acho que isso é a vida, né? Sim. A gente vai evoluindo e a periodização tática, ela é uma metodologia viva, que também o professor sempre usa de diversas áreas do conhecimento para poder fazer a metodologia evoluir, embora os 3 princípios sejam sempre os mesmos, a dinâmica da formatação do ciclo semanal de treinamento é exatamente o mesmo, mas obviamente que se tem uma evolução, né? Mas o livro ali eu busquei ter uma parte teórica e uma parte prática, justamente para auxiliar da melhor maneira possível os alunos ou o público de interesse que tivesse dificuldade em buscar literatura nessa área, né? Quando eu fui para Portugal, eu fiquei extremamente feliz porque se lançava um livro de futebol por mês em Portugal. Então, ali que eu comecei a consumir efetivamente a literatura específica da área. O Brasil tem um conhecimento tácito riquíssimo, mas que infelizmente não foi colocado em formato de livro, né? Não foi publicado. Então nós temos acesso a esse tipo de conhecimento porque nós estamos no mercado, mas não se tem isso publicado. E eu considero assim uma perda muito grande, né? Para a capacitação dos treinadores, para o entendimento do público externo do que é o nosso dia a dia, né? Talvez se a gente tivesse mais informações, não se teria tanto julgamento errado, né, do trabalho de um treinador, de um jogador, de um dirigente, como se tem no Brasil, né? E é um ambiente muito tóxico, né? A gente vive um ambiente meio que de guerra em relação à imprensa, muitas vezes a alguns treinadores. E acho que quem perde nesse ambiente todo é o torcedor, que acaba, às vezes, não tendo sequência num trabalho, que acho que o nosso próximo assunto que eu queria perguntar para você. Você esteve ali na Europa, né? Você tem esse conhecimento já de um tempo e vive no Brasil, trabalha no Brasil também. Por que na Europa, se é que tem um porquê, existe uma paciência maior para um trabalho de um técnico e no Brasil a gente não vê? Dos técnicos mais tops do mercado que a gente vê, aos que estão começando agora, a paciência é 5 jogos, não deu resultado, tchau. Por que acontece isso? Eu acho que assim, é um tema complexo, né? Sim. E como qualquer tema complexo, nunca a causa é um só motivo, um só fator, né? Nós temos que fazer um entendimento, uma contextualização, primeiro da nossa cultura, né? Nós somos pessoas mais emotivas, mais passionais, né? E tomamos decisões de uma maneira mais passional, né? Como eu falei, infelizmente não se tem a divulgação específica daquilo que é o trabalho e o dia a dia de um treinador. Então o processo de avaliação, às vezes, ele é comprometido por isso, né? Pela falta de conhecimento. Nós vivemos no Brasil um cenário em que os clubes têm uma política efervescente, né? Essa dinâmica estatutária, ela é complicada, né? Às vezes você tem ali a figura do presidente, mas que para se manter no cargo ele depende do conselho, e aí os conselheiros têm diferentes visões e não estão no dia a dia, mas mesmo assim opinam e a opinião tem força, e isso às vezes contamina o processo de tomada de decisão, né? Tem a questão da fragilidade dos contratos. Então a gente vê os treinadores mais renomados que têm condições de amarrar melhor o contrato por meio de multas rescisórias, se tem mais paciência, né, com esses treinadores, e eles estão em elencos melhores, em condições melhores de trabalho, então a chance deles ganharem mais é maior, né? Então são todos fatores que contribuem para essa alta rotatividade, que infelizmente, na minha opinião, já se tornou parte da nossa cultura, né? E agora nós temos aí alguns exemplos positivos de que quando foi feita a tomada de decisão pela manutenção, pela continuidade, quase sempre se obteve sucesso, né? É claro que o futebol ele aceita tudo, é uma dinâmica complexa.
Então, às vezes, se troca o treinador e obtém o resultado, porque ganha-se e perde-se de diversas maneiras no futebol, mas eu costumo dizer que a gente tem que atenuar ao máximo a possibilidade de fracasso e potencializar ao máximo a chance de sucesso. E eu acredito que a continuidade seja uma forma de você privilegiar, né, o aumento da chance de sucesso. Mesmo porque eu acredito que os clubes devem fazer um estudo, primeiro, de como eles querem jogar, de como é a característica do clube, né, e a partir desse momento escolher um treinador que se adapte bem, né, a essa diretriz do clube e consiga se adaptar da melhor maneira, sem ferir a sua essência, né, aquilo que ele tem como princípios de jogo, modelo de jogo, mas que atenda bem o clube e a partir disso, no Brasil, essa continuidade só funciona com um processo de blindagem do trabalho, né? Porque, caso contrário, hoje nós temos também a influência das redes sociais e é muito complicado, né? Então, para um dirigente também é muito difícil, né, você manter essa continuidade. A não ser que você tenha ali uma necessidade econômica, se torne muito caro para você trocar o treinador, mas mais importante que essa questão financeira é a questão da convicção. Né, e você preparar o dirigente para também ser bem assim convicto naquilo que ele está fazendo por ter conhecimento, né? Eu acho que esse é o próximo passo do futebol brasileiro. Acredito que os dirigentes hoje estão cada vez melhores, porque a informação está aí para todo mundo, né? Hoje nós temos aí a democratização da informação por meio da internet. Então todo mundo tem acesso à informação de qualidade. Os executivos também têm contribuído demais para a melhora no processo de tomada de decisão. Mas eu vejo assim que o futebol brasileiro está evoluindo, está caminhando, né? Teve essa questão da capacitação dos treinadores, agora o próximo passo é essa capacitação dos dirigentes, dos executivos, para que nós possamos tornar o futebol um ambiente cada vez mais saudável, né? Que é aquilo que nós almejamos. E sério, profissional, né? A gente vê a questão das SAFs e tal. Não que é salvação, porque você vê clube de SAF disputando para não cair, é mais organização. E você vê o Fortaleza que não é SAF, vou dar o exemplo do Fortaleza, com o Marcelo lá. Você falou sobre convicção, né? Clube, o primeiro turno inteiro do ano passado, o Fortaleza era, acho que 18º. Quem era o Fortaleza, né? E tiveram a convicção de manter o Vojvoda mesmo. Depois de tudo isso, é convicção de trabalho. É muito difícil ter isso no futebol brasileiro. Acontece, mas ainda é difícil. Mas aos poucos as coisas estão melhorando. Acho que é um processo gradativo até de cultura, de mudar essa cultura. Já tá muito intrínseco aqui na gente, né? É um negócio que a gente, o torcedor mesmo acaba já exigindo essa troca rápida. Às vezes os dirigentes vão nessa pressão e a gente vai se acostumando com não tá bom, tira, não tá bom, tira. E não é assim, né? Todo mundo tem seus altos e baixos no trabalho, né? Exato. E interromper o trabalho também no meio, para depois você trazer um outro técnico que às vezes não se adapte às características de um jogador que um técnico anterior trouxe. É muito complicado. Acho que para você como técnico também é difícil, assim, para todo técnico de um modo geral, né? Pegar o bonde andando, exato, né? É bem exato. isso. Então, essa questão de adaptação é meio complicada. Pegar um time ali no meio do caminho é difícil. E queria falar sobre seleção brasileira com você, que há um debate muito importante. O Diniz está como interino, né? Não sabemos se o Ancelotti vem ou não vem. E, assim, historicamente, a seleção sempre teve técnicos brasileiros. Queria saber a sua opinião em relação a isso, né? E ao trabalho do professor Diniz também, que já acompanhou de perto, né? Acompanhou de perto, né? O que você pode dizer sobre isso? Eu acho que o Brasil tem treinadores extremamente capazes de dirigir a seleção brasileira, não só a seleção brasileira, como a seleção de qualquer país do mundo. Né? Nós temos aí o professor Fernando Diniz e a seleção brasileira está bem entregue nas mãos do Diniz, um treinador extremamente qualificado, né? Que tem, como eu falei no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, ele tem uma boa capacidade de gestão de pessoas e liderança da maneira particular, né, que ele tem por ser formado, né, e um psicólogo. Então ele tem uma particularidade nesse processo da gestão de pessoas, da liderança muito interessante. Então é um cara extremamente competente nessa área.
tem um modelo de jogo de alta qualidade, principalmente o processo ofensivo muito bem apurado, né? Um modelo assim de vanguarda. Eu até fui procurado semana passada por um jornalista inglês para comentar sobre o trabalho do Diniz, então é algo que já está chamando atenção em diferentes partes do mundo, porque foge completamente do paradigma da escola europeia, do jogo mais posicional, da marcação mais zonal, e isso tem trazido boas reflexões para o futebol. Então é claro que sempre, como qualquer ideia, uns vão gostar mais, outros menos, mas é inegável que é uma ideia que gera reflexões, que tem a sua qualidade, né? E ele tem uma metodologia de treino que vem aplicando ao longo dos últimos anos e tem tido sucesso, né? Passou por grandes equipes, conseguiu constituir equipes competitivas. Então, eu como treinador brasileiro, me sinto muito bem representado pela figura do professor Fernando Diniz na seleção. Acredito que nós temos, por exemplo, o professor Dorival Júnior, que está num grande momento de carreira. Então, nós temos aí alguns treinadores que têm total condição de dirigir a seleção brasileira. Como o Tite fez um grande trabalho, que infelizmente, por nós estarmos nessa cultura, é um gol que sai ali no final do jogo que vai definir o trabalho que tinha extrema qualidade, mas que é rotulado como um fracasso por não ter alcançado o título da Copa do Mundo. Agora, o Tite na seleção brasileira, é importante que se diga, estabeleceu processos de trabalho, processo de monitoramento de mercado, tem também uma metodologia de treino fantástica, ideias de jogo também de vanguarda. Então, nós aqui no Brasil, nós temos figuras extremamente capazes de dirigir a seleção brasileira. O Diniz teve essa oportunidade, eu espero que continue para que os treinadores brasileiros estejam ali representados, e tenho certeza absoluta que tem tudo para dar um bom resultado, como a seleção brasileira sempre deu, né? E sempre foi dirigida ali na maior parte da história por treinadores brasileiros. Eu também acho que assim que tem que ser. Eu sou fã do Diniz, para mim tem que continuar. Não, mesmo... e manter aqui no Brasil, né? Manter pessoas que também estão entendendo o contexto do país, entendendo... Trazendo mais jogadores atuando no Brasil. Que atuam aqui, né? Que estão entendendo como tudo está funcionando, exato, né? Um dos exemplos que a gente acabou vendo aí foi a Pia na seleção feminina, que não entendeu um contexto em que a Cristiane, por exemplo, tinha que ter sido convocada, exato, entendeu? Que poderia ser uma última Copa do Mundo dela ali. Então, talvez ter essa sensibilidade, né? Que só um treinador que está aqui entendendo o contexto do país, da cultura e de todo mundo que, né, fortalece o esporte, vai entender, né? Porque não é só o contexto geral do país, né? Mas como que a mídia funciona, como que é a recepção para o técnico. A cobrança aqui, ela é como a torcida reage. Como a torcida reage, muito difícil. E aí, nesse processo todo, eu estava falando do Ludogorets, você voltou pro Brasil, você foi pro Vitória depois. Isso. Aí você foi pro Vitória, e aí você rodou bastante grandes clubes, e hoje tá no Água Santa. Essa trajetória toda até você chegar no vice-campeão paulista, queria que você desse um recorte pra gente rapidinho. E por que você quis o Água Santa? Assim, tudo na vida tem o seu lado positivo e o negativo, né? Quando eu retorno para o Brasil e começo o meu trabalho no Vitória, inicialmente eu fui contratado como uma espécie de coordenador técnico, que era o responsável pela implementação de uma metodologia de treino e um modelo de jogo nas diferentes camadas de formação do clube até a categoria profissional, acumulando o cargo de assistente técnico do profissional. Né, começamos o trabalho com o professor Amadeu, que infelizmente nos deixou, o saudoso professor Carlos Amadeu. Ele teve ali 42 dias de trabalho, a diretoria optou pela troca, né, como nós já falamos da cultura, né, e veio o professor Geninho, que eu tive a felicidade de trabalhar lado a lado, também é uma das referências da minha carreira, como é também o Amadeu. E nós fizemos um trabalho de recuperação no Campeonato Brasileiro da Série B em 2019 e conseguimos a permanência do clube na Série B. Depois veio 2020 e, consequentemente, a pandemia, diversas mudanças foram feitas no clube e eu acabei sendo efetivado como treinador principal
do clube e iniciei ali o processo da Série B. E depois, como você falou, eu rodei por muitos clubes, né? Como o Tombense. Você foi campeão lá, inclusive. Fui campeão da Recopa Mineira, do Troféu Interior. Sim. Nós classificamos a equipe na minha primeira passagem para as finais do Módulo 1 do Campeonato Mineiro. Aí eu saio do Tombense e vou para o CSA e nós conquistamos o título alagoano em 2021. Em 2022 eu começo o ano no Vila Nova de Minas, disputo ali o Módulo 1 do Campeonato Mineiro. A gente formou a equipe, né, para a disputa do Módulo 1. E depois eu recebo uma proposta do Goiás, aí vou pro Goiás, tenho uma breve passagem no Goiás, que infelizmente foi abreviada na véspera da disputa do Campeonato Goiano. Ali a gente classificou a equipe para a final do Campeonato Goiano, passamos 2 fases da Copa do Brasil. E infelizmente a diretoria, por algum motivo interno, optou pela troca de comando. Eu saí na véspera da final do Campeonato Goiano. O jogo era no sábado, eu saí na sexta-feira. Nossa. Foi bem abrupto assim. Nossa. E Podia depois ter esperado um dia. Exatamente. Gente, um dia. Aí depois vou retorno pro Tombense, consigo fazer uma boa campanha, né, com o auxílio da comissão técnica, dos jogadores, da presidência, um clube muito sério, que eu respeito demais e gostei muito de ter trabalhado lá. Não à toa tive 2 passagens, né? Nós asseguramos a permanência da equipe o ano passado na Série B e esse ano eu começo na Chapecoense, aí vou para o Guarani, do Guarani para o Náutico e agora estou no Água Santa. E como eu falei, assim, eu sou um profissional que prezo muito pela continuidade. Então já tive assim propostas de saída para situações em termos de orçamento muito maiores, né? Tanto para a constituição de elenco como também a questão financeira. Sim. E optei por dar continuidade no clube que eu estava. Né? O ano passado no Tombense foi um exemplo disso. Só tiveram 2 clubes que eu deixei assim no meio do trabalho por situações extraordinárias, né? Que nem sempre acontecem e quando a oportunidade acontece, você tem que aproveitar. Né? Mas não sou de acabar o contrato antes do fim, sou um profissional que prezo ali pela minha palavra, mais do que a assinatura de papéis, né? Mas infelizmente a gente está inserido nessa rotatividade. Por um lado, como eu disse, é negativo porque a gente não consegue uma alta continuidade nos clubes e por outro é benéfico porque você conhece diferentes culturas e isso te força a ter uma capacidade de adaptação monstruosa. Uma resiliência e uma força mental, né? Não só nós profissionais, mas também a família sofre muito com isso. Então você tem que montar toda a dinâmica familiar já pensando nessa alta rotatividade, nessa instabilidade que faz a nossa profissão, principalmente no Brasil. Mas nós conseguimos assim gerar uma boa situação, um bom contexto para nos adaptarmos da melhor maneira. E hoje assim eu vejo isso como uma grande oportunidade, né, o que aconteceu nessa alta rotatividade nos últimos anos, porque você tem a oportunidade de conhecer diferentes jogadores, trabalhar em diferentes culturas, ter contato com profissionais extraordinários, né, nos diferentes clubes, conhecer cada clube assim de maneira interna. Então eu tenho um respeito profundo por todos os clubes que eu passei e sou muito feliz nessa posição de treinador, apesar dessa instabilidade. E o que me fez aceitar o convite do Água Santa, e eu fiquei lisonjeado com o convite, foi primeiro a seriedade com que se faz futebol no Água Santa. Né? Então não é à toa que o clube teve essa ascensão meteórica nos últimos 10 anos. Né? Eu sou de São Paulo, sou nascido em Campinas, tenho residência fixa em Campinas. Trabalhei muitos anos aqui em São Paulo, no Pão de Açúcar, no Audax, no Grêmio Osasco Audax, e acompanhei, né, essa ascensão do Água Santa, que conquistou 3 acessos consecutivos. Então muita gente foca somente na campanha desse ano do Campeonato Paulista, que foi extraordinária, mas o clube vem fazendo história e vem tendo um excelente desempenho, excelente resultado nos últimos 10 anos, né, que culminou com essa excelente campanha feita no
no Campeonato Paulista, que o clube se organizou, né, nos últimos anos para oferecer as melhores condições para a comissão técnica, para os jogadores efetuarem essa campanha de excelência, né, que culminou com o vice-campeonato paulista desse ano. Dá muito mérito aos jogadores que aqui estavam, principalmente ao professor Carpini, que fez um excelente trabalho, né, e por meio assim dessa seriedade é que eu fiquei muito contente com o convite e abracei o projeto e estou muito contente, muito empolgado e não vejo a hora de começar os treinamentos e o campeonato para que a gente possa fazer o melhor pelo clube. É isso, e eu acho interessante também porque você falou de continuidade, é um clube que agora vai ter o calendário anual, que geralmente não tinha, né, que é a Copa do Brasil e a Série D, e você vai ficar para a Série D, né, que isso é importantíssimo para a sequência do trabalho, né, professor? Eu espero que a gente tenha um longo período junto, né, para isso que a gente sempre aposta, né, quando vem para um clube, tanto é que eu assinei o contrato até o final da temporada que vem, né, e a gente espera representar as cores do Água Santa da melhor maneira possível e oferecer o nosso contributo para que o clube continue crescendo aí nos próximos anos. E você vê que já está tendo mudança, reforma no estádio, então as coisas estão acontecendo e a torcida abraça, professor, você vai ver quando começar os primeiros jogos na Arena e na Mar. Eu já senti isso, é um clube muito identificado com a comunidade local, né? Sim. Eu já andei bastante ali por Diadema e vejo o amor que as pessoas têm pelo clube e isso é o que nos move no futebol. No final a gente faz e trabalha tanto, né, e abnega de tantas coisas, né, na vida para oferecer felicidade principalmente para os torcedores. Sim, o clube que a comunidade está muito próxima. Professor, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente, de verdade. Sabe aqui que o espaço está aberto. E muita sorte pro nosso Netuno esse ano, se Deus quiser. Vamos fazer uma grande campanha. Pois é, estão investindo para isso. Trouxe uma pessoa super qualificada agora, né, para continuar o trabalho. Então, enfim, só pode dar bom. Eu que agradeço o convite, para mim foi um prazer. E sempre que vocês precisarem, eu vou estar sempre à disposição. Vamos com tudo e fazer o melhor pelo Netuno sempre. Avante Netuno, pra cima. Pra você aí que gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever, de curtir, compartilhar, tá bom? Seguir nas redes sociais, @Mari Pratali, @Léo Valejo, Canal Estagiário. E o seu arroba, professor? @Pivete Bruno, mas Pivete com 2 T's e I no final. E no final. Então, isso tá aí. vai estar aí na descrição pra vocês. Exatamente. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu. Yeah.